Olha que situação e que disputa. E curiosa, e curiosa. E essa mulher tem diversas alegações relacionadas a esse gatinho e que mostram claramente que ela pode ser, sim, dona do bichinho. O que você pensa? Mas como é que a polícia agiu nessa história toda? Vamos entender? Deixa eu voltar com o nosso querido David Carneiro com mais informações sobre esse caso envolvendo a disputa de gato, isso mesmo, a disputa em relação a esse gato entre vizinhos que virou caso de polícia. Ao lado do David, o Tenente Tiago. Eu imagino que a polícia se surpreendeu na hora de atender um caso como esse, porque não é nada comum, né, David? Nada comum, viu, Rafa? Gato, quando envolve a polícia, a gente pensa que é aquele roubo de energia, mas não, é o gato animal. Do meu lado, o Tenente Tiago para trazer mais detalhes para a gente, porque nesse caso, a polícia trabalhou para apaziguar, para que essa discussão verbal não acabasse se tornando algo mais grave, né, Tenente? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, David, boa tarde a todos que nos assistem. Essa ocorrência realmente, igual você falou, é o papel da polícia. No último dia 27, recebemos o chamado, né, de uma ocorrência de atrito verbal e as equipes deslocaram até o local, né, fazendo contato aí com a solicitante e com a sua vizinha e se depararam com esse conflito, né? E como eu sempre digo, né, o papel da Polícia Militar, ele também é esse papel de intermediar, né, de mediar conflitos. Então, por meio de técnicas de resolução pacífica de conflitos, as equipes fizeram contato com as partes, né, sobre a disputa da posse, né, da posse desse animal. E as partes foram orientadas, né, a procurarem os órgãos públicos, né, cabíveis, que podem auxiliar com mais efetividade, né, já que se trata, né, de uma demanda civil, né, mas a Polícia Militar sempre nesse sentido, né, de estar orientando, de estar prestando apoio, né, e fazendo o registro que é solicitado. E aí, Rafa, o tenente também explicou o seguinte pra gente, que não é o papel da polícia, nesse caso, decidir se o gato vai ficar com a Mariana ou com a vizinha. E a polícia fez isso muito bem, explicou para ela, ela disse também pra gente na entrevista que ela tinha as provas e foi direcionada para onde que ela poderia ir, né? Isso, David. A polícia sempre de maneira imparcial, né, sem tomar qualquer tipo de lado, dizer quem está certo, quem está errado. A polícia, ela orienta, ela dá informações para que as partes possam procurar, né, igual nesse caso, o Poder Judiciário, né, através de provas, né, por meio de uma demanda judicial ou até mesmo uma conciliação, né, e caberá ao magistrado, né. Bom, perdemos o contato com o nosso querido David Carneiro, ele que estava conversando com o tenente, explicando aí sobre a situação envolvendo nessa disputa de gatos. Olha só, disputa. Agora vamos combinar uma coisa. Gente, para chamar a polícia, ver toda essa briga, será que isso realmente era necessário? Será que não tinha como conversar? Tinha como sentar, compreender de outra forma? Só que essa situação especificamente envolve também uma outra questão que é importante a gente começar a pensar. Será que o nosso pet, nosso animal de estimação, a gente vai ter que começar a chipar, colocar o chip de identificação para que não ocorra nenhum tipo de confusão como essa? O que você pensa sobre isso? Comente lá nas nossas redes sociais. Situação difícil, né? Difícil, principalmente para essa moradora que está sem um gatinho, né? Está sem um gatinho esperando aí que o gatinho volte. No caso, ela acredita que seja o dela, né? No caso, ela acredita que seja o dela e tudo indica que sim.